Olá pessoal, mais um vídeo aí para vocês do canal Página Divina, tudo bem? Paz do Senhor. Estamos aqui agora para dar continuidade aí à nossa série pré, mid e pós-tribulacionismo. Semana passada falamos sobre o pós-tribulacionismo, que é o pós-tribulacionismo, é aquela corrente teológica que defende que a igreja passará pela grande tribulação, que será pelos 7 anos completos da grande tribulação. A igreja passará por tudo, enfrentará o anticristo e a ira de Deus e passará por ela, entendeu? Enquanto o pré-tribulacionismo defende a tese que a igreja não entrará na grande tribulação, será arrebatada antes. O MID, que é o que vamos falar hoje, defende que tese? Eles defendem a seguinte tese, que a igreja ela não passará integralmente pela grande tribulação, mas entrará nela. Na metade da grande tribulação, a igreja será arrebatada para não enfrentar a ira de Deus. Ok? E vamos agora para uma explicação mais apurada aqui do assunto. Primeiro, o midi-tribulacionismo, a gente não vai falar aqui com muito detalhe, certo? Apenas mostrar aqui alguns fundamentos básicos para que você possa entender. Então, o midi-tribulacionismo, ele existe uma ordem sequencial, né, no contexto escatológico. A primeira ordem é o seguinte: a primeira coisa que acontece é a apostasia geral, né? Porque a apostasia, ela já está presente na igreja, entendeu? No meio cristão, a apostasia já está presente. Então, muitas pessoas abandonando a fé, entendeu? Muitas pessoas abandonando os valores cristãos. Então, existe tanto a apostasia teológica quanto a apostasia moral, que estão em evidências aí, né, no meio da igreja, certo? Não vou dizer no meio da igreja, vou dizer isso porque a apostasia é aqueles que abandonaram a fé. Muitos saíram do meio da igreja, né, abraçando, né, heresias, que são doutrinas, ensinamentos, né, que, vamos dizer aqui, vão de encontro aos princípios bíblicos, né? Nesse caso, então a apostasia moral e a apostasia teológica, ela está aí presente. A apostasia moral é aquela pela qual as pessoas não valorizam, né, o caráter, acha que tudo é permitido, acha que tudo é liberal. E muitos cristãos, né, muitas pessoas que um dia foram cristãos, hoje entraram por esse caminho. Outra é a apostasia teológica, que é o desvio da fé, né, nos princípios bíblicos. Mas não estamos aqui para falar, nos deter nisso. O que acontece? Sabemos que está presente a apostasia, está presente já a apostasia teológica, a apostasia moral, mas tem um porém, existe também aquilo que a gente chama da apostasia geral, a apostasia total, ou seja, que acontecerá no período tribulacional. Então o midi-tribulacionismo, ele defende o seguinte: a igreja, ela terá que ver a apostasia geral, ela terá que viver os tempos da apostasia total. Entendeu? Então, a primeira ordem da sequencial no contexto escatológico que defende o midi-tribulacionismo é que a igreja ela enfrentará a apostasia geral, total, que se dará no período da grande tribulação. Entendeu? Então, essas são as ordens. Essa é a primeira ordem. A segunda, o anticristo, né? A igreja, né, ela verá o anticristo. E em segundo, a outra ordem é o dia do Senhor, que é o arrebatamento da igreja na metade da grande tribulação. Em que eles se baseiam para falar isso? Eles não falam isso, vamos dizer, sem fundamento. Eles falam isso com algum fundamento, com todo o fundamento. Vejam só, a primeira coisa que eles se baseiam está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos de 1 ao 3, né? Quando Paulo ali, onde já lemos o texto para vocês, quando falamos sobre o pós-tribulacionismo, começa a mostrar que a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, que é a reunião da igreja, não acontecerá sem que antes venha o que? A apostasia e se manifeste o filho da perdição. O homem do pecado, o filho da perdição. Então o que acontece? A vinda de Cristo para nos levar e nos reunir com Ele não acontece sem que antes venha a apostasia, segundo o midi-tribulacionismo, né? E se manifesta o anticristo. Então duas coisas precisam se manifestar para que a igreja possa ser arrebatada. Então, a primeira, qual delas é? A primeira é a apostasia geral, a apostasia total. E a segunda, a manifestação do anticristo. Então, a igreja terá que ver, segundo os escritos paulinos, segundo o escrito de Paulo, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, versículos de 1 ao 3, terá que viver, né, que encarar, que vivenciar essas duas realidades.
A primeira, a apostasia geral, total, entendeu? E a segunda, a manifestação do anticristo. Então, depois que a igreja vivenciar isso, acontecerá o quê? O arrebatamento da igreja. Ou seja, aí você diz, o arrebatamento da igreja vai acontecer quando? Nos primeiros 3 anos e meio. Então, primeiros 3 anos e meio. A igreja, que é a grande tribulação, será um período, como diz lá em Daniel 9:27, né, que é a 70ª semana, diz que ali é uma semana que estão determinadas sobre o povo de Israel, correto? Não vamos esmiuçar isso aqui para não perder tempo, né? Então o que acontece? A igreja diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aí fala de quê? De 7 semanas, que dá 49 anos, que fala da reconstrução de Jerusalém, e fala das outras 62 semanas, que dá em torno aí de 434 anos. Mas isso aí varia de intérprete para intérprete. Então, nesse caso, é que esse período aí de 62 semanas equivalem da restauração, da reconstrução de Jerusalém até a morte do Senhor Jesus. Isso é que você precisa entender. E sobra a 70ª semana, que aí é o equivalente a uma semana de ano, que cada dia simboliza um ano. Então, na metade desse ano, diz, lá em Daniel 9, né? Você lê 27 diante, que o anticristo ele fará inicialmente um pacto com Israel, mas na metade da semana ele fará o quê? Ele rasgará o pacto que fez com Israel, Daniel 9:27, certo? Então o que acontece? A primeira coisa, quando o anticristo vier, ele vai primeiro fazer um pacto com Israel. Em segundo lugar, né? Ou seja, esse é o segundo ponto. E a igreja estará na terra vendo tudo isso acontecer. Ou seja, nesse período o anticristo fará um pacto com Israel, né? Fará um pacto de paz, criará um pacto de paz com o Oriente Médio e Israel, tentará promover a paz no mundo. Então, nesse período, será um período de falsa paz, em que, segundo o midi-tribulacionismo, não haverá problema nenhum a igreja estar presente. Porque nesse período a igreja não enfrentará o juízo de Deus. Né? Então, o que acontece? Com isso, a igreja vai estar presente, vendo o anticristo fazer todo aquele movimento para que possa, assim, aderir o máximo de pessoas a si, certo? Mas o que acontece? Na metade da semana ele rasgará esse pacto com Israel. Por quê? Porque, segundo está escrito em Mateus, né, 24:15, onde fala da abominação, da desolação, estou falando dentro do contexto do tribulacionismo, estará o que? A fala da abominação desoladora, que fala do anticristo que buscará se assentar no templo de Deus, que será um templo que possivelmente ele reconstruirá, possivelmente, né? Ele reconstruirá e tentará se assentar nesse templo de Deus. E aderirá para si o título de divindade. E os filhos de Israel, eles não aceitarão. Por não aceitarem, o anticristo ele rasgará esse pacto e começará a perseguir Israel. Pois inicialmente, como eu falei para vocês, ele já terá conquistado massa sobre si, já terá construído nações e nações sobre si, para si, estará do seu lado. Então ele terá facilidade de perseguir Israel. Isso é que você precisa entender. Então quando ele rasgar esse pacto, que começará a perseguir Israel, é onde começa a cair o juízo de Deus sobre a terra. Então a igreja, antes que aconteça isso, que será nos 3 anos e meio, quando ele rasgar esse pacto, a igreja será arrebatada. Entendeu? Quero que vocês entendam isso aí. Se tiverem a dúvida aqui, deixa no comentário, que a gente responde aqui através de outro vídeo. E o que acontece? Como eu falei para vocês, mas onde é que eles se baseiam para dizer que a igreja vai ser arrebatada na metade da grande tribulação? Primeiro, temos que entender o seguinte. Para eles, né, a igreja será arrebatada nesse período, né? Por quê? Porque há uma menção no livro do Apocalipse sobre as 2 testemunhas. As 2 testemunhas, segundo interpreta o midi-tribulacionismo, simboliza a igreja, que estará na terra profetizando durante 1260 dias, durante 3 anos e meio, certo? Mas na metade da grande tribulação, essa, assim como as testemunhas que foram mortas pelo anticristo, foi arrebatada para Deus, é símbolo da igreja sendo perseguida, né? E sendo também arrebatada para Deus. Então as 2 testemunhas simbolizam o arrebatamento das 2 testemunhas para o céu, né? Na forma que elas foram levadas, simboliza o arrebatamento da igreja no período
primeiro da grande tribulação. É isso que eu quero que você entenda. Isso você encontra no capítulo 11, versículo 3 de Apocalipse e o 11 também. Agora vejam só, nesse período que a igreja foi arrebatada, muitos vão ficarem, entendeu? Então, segundo eles, aqueles que ficarem serão os mártires da grande tribulação. Porque a tribulação, ela começa em si nos capítulos 15, né, de Apocalipse, né, onde começa a vir os períodos catastróficos ali, onde o juízo de Deus serão derramadas, né, as taças da ira de Deus, onde as trombetas são tocadas. Então, aquele período é onde começa o período da ira de Deus. Entendeu? Então, nesse período, a igreja terá que ser arrebatada, porque a igreja não poderá passar por esse período de ira. Veja só, quando diz lá em 1 Tessalonicenses 1 e 10, e 5 e 9, e também lá em Romanos 5 e 9, diz que a igreja, ela é salva por Cristo da ira, né? E a ira, ela tanto tem um contexto restrito ao dia do juízo final, isso aí depende do contexto, quanto ela também pode ter um contexto genérico em relação a todo que diz respeito aos momentos finais, né, da humanidade aqui na Terra, iniciando-se no arrebatamento da igreja, segundo o pré-tribulacionismo, e findando-se até a volta de Jesus em glória. Já no midi-tribulacionismo, essa ira inicia-se no período dos últimos 3 anos e meio e finda-se com a vinda de Cristo em glória. Então vejam só, com essa situação, a igreja será arrebatada, certo? Então o que acontece? Os que ficarem, estes que ficarem, eles serão os mártires da grande tribulação, conforme está descrito lá no capítulo 6, versos 9 ao 11 de Apocalipse, segundo diz o midi-tribulacionismo. E lá em Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 13, fala da parábola das 10 virgens, que é também um ponto que o midi-tribulacionismo usa muito. Para quê, irmãos? Para fundamentar sua tese de que a igreja era dividida em 2 grupos, os salvos e aqueles que estarão, né, ficarão no período da volta de Jesus. Então, observe que as 5 virgens entraram com Cristo, entraram com o noivo, para melhor dizer, entraram com o noivo nas bodas. As outras 5 foram buscar o azeite, mas o noivo já tinha levado. Então, a busca pelo azeite daquelas virgens imprudentes, insensatas, simboliza a busca delas pela santificação no período da grande tribulação. Então, essas virgens loucas buscarão no período da grande tribulação, que será os últimos 3 anos e meio, conforme diz o midi-tribulacionismo, eles buscarão o quê? Buscarão realmente, vou dizer aqui para vocês, santificação. Então, serão eles que se oporão, né, ao caráter maligno do anticristo. E serão estes que morrerão pelo nome de Jesus, conforme também está lá no capítulo 7 também de Apocalipse, quando fala, né, daqueles santos que vieram da grande tribulação. Então, os santos que vieram da grande tribulação, as almas que estiverem debaixo do altar de Deus, como está descrito no capítulo 6, verso 9 a 11 de Apocalipse, diz respeito àqueles que morreram nos últimos períodos da grande tribulação, que serão os mártires. Quais serão os mártires? Volta a dizer, aqueles que ficaram no momento do arrebatamento da igreja. Então, esses buscarão a santificação, assim como as virgens insensatas buscaram azeite, e continuarão sua jornada até a vida de Cristo em glória. Vejam só, a igreja, ela não poderá também passar por esse período, segundo o midi-tribulacionismo. Por quê? porque ela não foi, a igreja, Jesus aceitou a Cristo, né? E não, na proporção que ela aceitou a Cristo, a igreja será salva da ira de Deus. Então o midi-tribulacionismo, diferente do pré, em alguns pontos, ela só difere do pré, veja só, em que sentido? No momento em que o pré acredita que vai ser antes da grande tribulação, antes dos 7 anos, certo? E a gente vai falar no outro vídeo. Então o midi-tribulacionismo acredita que a igreja será arrebatada no meio. Mas ambos acreditam que a igreja não passará pela ira de Deus. Vocês entenderam? Então vou ser muito sincero, né? Eu vejo o midi-tribulacionismo, dentre essas, a mais frágil. Vejo a mais frágil. Mas digo para vocês que tem também seus fundamentos. Não vamos ser tão... como é que eu posso dizer para vocês? Como é que eu posso falar aqui? Deixa eu procurar aqui uma palavra. Não vamos também ser tão levianos, né? Vamos dizer assim.
Não vamos ser tão levianos e achar que o mito de tribulacionismo não tem fundamento. Ele tem seus fundamentos, sim. Mas o que acontece, para mim, os fundamentos são muito frágeis, entendeu? São fundamentos muito frágeis. Não, assim, não vejo ele com certo fundamento. Eu tive observando a fundo, teve coisas aqui que eu não vou falar para vocês porque não vem ao caso, apenas vou mostrar aqui alguns fundamentos. Mas realmente o mito de tribulacionismo é muito assim insustentável. Só que as minhas considerações finais eu vou deixar para o quarto vídeo. Então, esses aqui são os fundamentos, basicamente, do mito de tribulacionismo, entendeu? Então, são nesses pilares que eles se apoiam para defender suas teses, sua tese de que a igreja será arrebatada na metade da grande tribulação, né? E depois traremos aqui outro vídeo para vocês sobre o pré, e por último, trarei um vídeo falando sobre os pós e os contras de cada uma das correntes teológicas faladas por mim. Então, Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus, não deixe de se inscrever no canal, dê o seu joinha, compartilhe nossos vídeos e deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe.